Com a disseminação dessa nova variante, a variante Delta do coronavírus, que foi originalmente identificada na Índia e já se propagou aí de forma importante pela Europa, sendo muito importante no Reino Unido e agora com um espalhamento aí absurdo nos Estados Unidos, sendo atualmente a principal variante, né, de coronavírus identificada nos novos casos, surgiu também, a partir dos órgãos de saúde locais desses países, um novo aprendizado e identificação de características específicas dessa nova variante. E o que surgiu aí como relevante e preocupante pelos órgãos de saúde e pelos profissionais também da área de saúde é o quadro clínico que se apresenta de uma forma um pouco diferente em relação àquele coronavírus ali original. Uma das principais características da infecção pelo Covid era justamente o desaparecimento da capacidade de sentir cheiro e sentir gosto. A pessoa perdia o olfato e o paladar. Esse era um sinal aí, bem característico. A partir do momento que a pessoa identificava que não estava mais sentindo cheiro, sentindo gosto, ela já despertava ali para um possível diagnóstico de Covid, o que levava a rapidamente procurar um serviço médico e até a iniciar o afastamento, o isolamento social, para evitar que continuasse a transmissão desse vírus. Com a variante Delta, foi identificado que os casos eles se apresentam muito mais parecidos com um resfriado comum. Esses sintomas de perda do olfato e perda do paladar não são tão comuns. O quadro mais comum que tem sido verificado é um quadro associado a dor de cabeça, a coriza, né, o nariz escorrendo, tosse, dor de garganta e febre. São sintomas que compõem um quadro clínico aí muito comum naqueles resfriados dessa época aí de inverno. Quadro muito leve na maioria das vezes e que dificilmente motiva a pessoa a procurar um serviço médico, a procurar uma avaliação médica ou mesmo pensar que esteja com diagnóstico de Covid. Isso também tem ajudado a explicar o fato dessa variante ser tão transmissível. Já foi identificada a partir de estudos que a variante Delta, das variantes identificadas, é aquela variante que consegue se transmitir aí com mais facilidade. E o fato desse quadro clínico não ser assim, um quadro clínico tão típico de Covid, daquele Covid original que a gente estava acostumado, pode também ajudar essa transmissão, esse aumento da transmissão, já que a maioria das pessoas que apresentam a Covid-19 com a variante Delta, elas se apresentam com um quadro que se assemelha muito a esse resfriado comum, não motivando aí de início a procurar um serviço médico. Então é importantíssimo reforçar que todas as medidas de controle e de prevenção de transmissão do vírus ainda estão muito válidas e a gente aqui no Brasil deve estar bastante atento, já que alguns casos de variante Delta e até de óbitos aqui no Brasil já foram identificados. É fundamental a vacinação. Já existem estudos com algumas vacinas disponíveis aqui no Brasil, principalmente a vacina da AstraZeneca e a vacina da Pfizer. Tem estudos que demonstram que com as 2 doses completas se consegue adquirir uma boa imunidade em relação a essa variante. Muito provavelmente a gente vai ter que se preocupar bastante com essa variante aqui no Brasil, porque o nosso processo de vacinação está bem lento, está bem atrasado. Além disso, como se não bastasse esse atraso vacinal aqui no Brasil por conta da falta de vacina, a gente tem muitos casos ainda de pessoas que tomaram a primeira dose e não foram completar seu esquema vacinal. O exemplo americano, ele deve servir para a gente aqui no Brasil também. Lá nos Estados Unidos, a grande maioria dos casos e dos novos casos que têm surgido estão relacionados a pessoas que não tomaram a vacina. Nos Estados Unidos, atualmente, eles têm uma quantidade de vacina disponível para vacinar toda a sua população, mas uma parte importante dessa população não aceita e não quer tomar a vacina por decisão própria. E justamente são essas pessoas que têm sido mais acometidas por essa variante, que têm ido mais para hospitais e que têm morrido. Serve de alerta acompanharmos esses dados e essa evolução desses casos, principalmente agora nos Estados Unidos, que tem se tornado aí a principal variante, né, de novos casos lá do coronavírus. Para a gente é muito importante acompanhar isso aí, porque muito provavelmente essa variante vai se tornar, sim, uma das principais responsáveis por novos casos aqui no Brasil, já que a gente tem essa boa parte da população aí que não está ainda vacinada. Vamos tentar manter todos os cuidados para evitar a transmissão do vírus e, principalmente, se você estiver aí entre a população elencável para tomar a vacina, não perca tempo. Tome logo sua vacina e, se já tiver tomado uma dose, não perca o prazo e o período agendado para receber a segunda dose da vacina.